Lev Tolstói tinha tudo. Aos 50 anos, era o escritor mais respeitado da Rússia. Possui uma vasta propriedade, uma família que o amava e havia criado obras que definiriam a literatura mundial para sempre. Guerra e Paz havia consolidado sua genialidade. Ana Karenina o colocara entre os imortais da literatura. Ele tinha conseguido tudo o que nossa sociedade nos ensina a perseguir: reconhecimento, riqueza, influência, amor. E então, uma manhã, ele acordou com uma pergunta que o aterrorizou. Para que serve tudo isso? Essa pergunta não era curiosidade intelectual. Era uma força destrutiva que começou a desmantelar tudo em que ele acreditava. Porque, pela primeira vez na vida, Tolstói não conseguia encontrar uma resposta. A pergunta que assombrou um gênio da literatura é a mesma que deveria te inquietar agora. Se você conseguisse tudo o que quiser, absolutamente tudo, isso seria suficiente para justificar que você existe? Ou você descobriria, como Tolstói, que existe um vazio no centro da experiência humana que nenhuma conquista consegue preencher? O que Tolstói descobriu deveria te alarmar. Quanto mais você conquista, mais evidente se torna que nada do que você faz realmente importa. Ele descreveu sua condição mental como estar suspenso entre duas certezas igualmente aterrorizantes. De um lado, a fera da existência sem sentido, a percepção de que somos apenas acidentes cósmicos vagando em um universo indiferente. Do outro lado, o dragão da morte inevitável, a certeza de que tudo o que construímos, tudo o que amamos, tudo o que somos será completamente aniquilado. E entre essas duas verdades devastadoras, o que nos resta? Pequenas gotas de mel, momentos de prazer, conquistas temporárias, distrações que nos fazem esquecer por instantes da nossa condição precária. Mas aqui está o insight angustiante de Tolstói. Mesmo essas gotas de mel se tornam amargas quando você percebe que são apenas anestesia para uma dor existencial que nunca vai embora. Observe sua própria vida através desta lente impiedosa. Quantas vezes você já sentiu aquela estranha melancolia após conseguir algo que queria muito? Aquela sensação vazia de "é só isso?" que surge depois de uma promoção, de um relacionamento novo, de uma compra importante? Tolstói percebeu que essa sensação não era falha de caráter, era lucidez, era seu cérebro reconhecendo que você estava tentando usar conquistas finitas para preencher um vazio infinito. A ciência moderna confirma a intuição aterrorizante de Tolstói. Pesquisadores descobriram que nossa capacidade de adaptação hedônica nos condena a voltar sempre ao mesmo nível básico de satisfação, independentemente do que conquistamos. É como se fôssemos prisioneiros em uma esteira existencial, correndo cada vez mais rápido em direção a objetivos que, uma vez alcançados, se revelam miragens. Tolstói identificou 4 estratégias que usamos para evitar confrontar a ausência fundamental de significado inerente à existência. E provavelmente você já experimentou todas elas sem perceber. A primeira é a ignorância deliberada. Simplesmente não pensar nisso. Manter-se ocupado o suficiente para que as questões existenciais não tenham espaço para emergir. Você conhece pessoas assim e talvez seja uma delas. Pessoas que preenchem cada momento livre com atividade, que sempre têm projetos, planos, objetivos. Não porque encontraram um significado, mas porque descobriram que movimento constante pode mascarar a ausência dele. A segunda estratégia é o hedonismo sofisticado. Buscar prazer não apenas físico, mas intelectual, estético, social. Acumular experiências, relacionamentos, conquistas, como se quantidade pudesse se converter em qualidade existencial. Tolstói mesmo havia vivido intensamente dessa forma, mas percebeu que é como tentar saciar sede com água salgada. Cada gole aumenta a necessidade. A terceira resposta é a mais radical: a consideração do fim voluntário. Quando a pergunta "por que continuar?" se torna mais urgente que a pergunta "como continuar?". Tolstói chegou próximo dessa fronteira, precisando esconder cordas e armas de si mesmo. Ele descobriu que quando você realmente confronta a ausência de significado absoluto,
a tentação de simplesmente parar pode se tornar avassaladora. Mas a quarta categoria é talvez a mais perturbadora, a paralisia existencial. Pessoas que reconhecem completamente o absurdo, que veem através de todas as ilusões consoladoras, mas permanecem emocionalmente e espiritualmente congeladas. Elas continuam funcionando, trabalhando, relacionando-se, vivendo, mas como autômatos existenciais, conscientes demais para se iludirem, mas não corajosos suficientes para encontrarem uma resposta autêntica. E a pergunta crítica que Tolstói nos força a enfrentar é esta: qual dessas estratégias você está usando agora? E mais importante, elas estão realmente funcionando? Ou você está apenas adiando um confronto inevitável com a questão fundamental da sua existência? A descoberta mais inquietante de Tolstói não foi que a vida não tem sentido, foi que o sentido só pode existir através de um salto que nossa racionalidade considera irracional: a fé em algo transcendente. Quando ele observou os camponeses, pessoas que enfrentavam sofrimentos que fariam intelectuais privilegiados desmoronarem, e viu que eles mantinham serenidade e propósito através de crenças simples em Deus, Tolstói confrontou um paradoxo devastador. Sua mente, treinada para questionar tudo, para exigir provas, para dissecar cada premissa, se tornou sua própria prisão existencial. A ferramenta que o tornara um gênio literário, a capacidade de ver através de ilusões, de analisar brutalmente a realidade, era exatamente o que o impedia de encontrar paz. Era como se a lucidez completa fosse incompatível com a serenidade existencial. Mas aqui está o aspecto mais perturbador da solução de Tolstói. Ele não abandonou sua inteligência crítica. Ele a subordinou conscientemente a uma fé que sabia ser, em termos puramente racionais, injustificável. Ele escolheu acreditar não porque tinha evidências, mas porque percebeu que a alternativa, viver em lucidez completa sobre o absurdo, era psicologicamente insustentável para ele. Isso levanta uma questão angustiante sobre a natureza da consciência humana. Será que fomos evolutivamente programados para necessitar de ilusões para funcionar? Será que a busca pela verdade absoluta é incompatível com o bem-estar psicológico? Tolstói parecia sugerir que sim, que existe um ponto onde mais conhecimento, mais clareza sobre nossa condição existencial se torna destrutiva ao invés de libertadora. E aqui está a pergunta que deveria te manter acordado à noite. Se Tolstói, uma das mentes mais brilhantes que já existiram, precisou escolher entre verdade e serenidade, o que isso diz sobre as suas próprias opções existenciais? A jornada de Tolstói nos coloca diante de uma realidade que preferíamos não enfrentar. Não existe resposta objetiva para por que você existe. Não existe manual de instruções cósmico, não há propósito pré-definido, não há justificativa externa para sua presença neste universo. Você simplesmente está aqui, consciente, capaz de questionar sua própria existência. E essa capacidade de questionamento pode ser, simultaneamente, sua maior dádiva e sua maior maldição. Tolstói descobriu que sentido não é algo que você encontra, é algo que você decide aceitar ou criar, mesmo que saiba que essa decisão, em última análise, é arbitrária. Ele escolheu a fé, mas poderia ter escolhido o serviço aos outros, a criação artística, o amor ou mesmo a revolta consciente contra o absurdo. O que importa não é a escolha específica, mas o ato corajoso de escolher sabendo que não existe base racional absoluta para nenhuma escolha. E aqui está a verdade mais angustiante de todas. Você não pode evitar escolher. Mesmo a decisão de não decidir, de viver no piloto automático, de seguir convenções sociais sem questionamento, é uma escolha. Você está criando constantemente o significado da sua vida através das suas ações, suas prioridades, seus valores, mesmo que não tenha consciência disso. A angústia existencial que consumiu Tolstói não era um defeito a ser corrigido. Era o preço da consciência humana plena. Era o peso de ser uma criatura capaz de questionar sua própria existência em um universo que não oferece respostas definitivas. E uma vez que você realmente compreende isso, uma vez que sente o peso dessa responsabilidade existencial, você não pode mais viver de forma inconsciente. Então, a pergunta final não é qual é o sentido da vida. A pergunta é, tendo compreendido que você deve criar o seu próprio sentido,
Que tipo de significado você terá coragem de assumir? Porque essa escolha, feita em plena consciência do absurdo, é o que transforma uma existência biológica em uma vida humana, e é também o que torna essa vida, simultaneamente, preciosa e aterrorizante.